O pregador e a palavra de Deus. Estamos iniciando aqui a nossa segunda aula de homilética. Nós iniciamos a primeira aula e falamos algumas coisas importantes sobre essa matéria tão relevante no ramo da teologia, que é a homilética, que é a arte de elaborar e pregar sermões e que muito nos ajuda, muito ajuda aquele que tem a missão, o chamado de Deus para pregar a palavra de Deus, ser um expoente da palavra de Deus, ser um pregador, aquele que vai verbalizar, aquele que vai cumprir o ID de Jesus, anunciando a palavra do Senhor. Bom, antes de nós entrarmos aqui na nossa segunda aula, tão importante quanto a primeira, peço a você que ainda não se inscreveu no nosso canal que faça isso. E depois de inscrito, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo novo que estaremos postando aqui no nosso canal. Se você ainda não nos segue no Instagram, faça isso. E se você ainda não curtiu a nossa fanpage no Facebook, não perca tempo e faça lá a sua curtida, deixe lá a sua curtida e você receberá conteúdo aqui do nosso Instituto Gênesis de Desenvolvimento Humano e Teológico. Bom, vamos para a nossa aula, vamos para a aula número 2 sobre homilética. Convido você para que vá comigo aqui no nosso esboço. Glória a Deus. Nós iremos falar sobre o pregador e a interpretação da Bíblia. Será que é importante o pregador, aquele que vai ministrar a palavra do Senhor, interpretar de uma forma correta a Bíblia Sagrada? Volte aqui e entenda algo interessante. É muito importante nós compreendermos que, se eu vou pregar a palavra de Deus, eu não vou pregar a minha palavra. Nós falamos na primeira aula que você prega a palavra de Deus, mas você é o pregador. E você, como pregador, precisa ter responsabilidade naquilo que você vai ministrar. Para isso, você precisa se aperfeiçoar, se desenvolver. Você precisa estudar, você precisa buscar conhecimento da palavra, usando das ferramentas necessárias disponíveis a nós para que você possa fazer uma boa interpretação do texto sagrado. Então você possa ministrar essa palavra de uma forma correta e coerente. Então, observe algo muito interessante, O pregador e a interpretação da Bíblia. Olha só que interessante o que Billy Graham disse. Estude a Bíblia para ser sábio. Creia na mesma para ser salvo. Siga os seus preceitos para ser santo. Billy Graham. Então é algo muito importante. Você que é o pregador, você que vai buscar agora fazer uma boa interpretação da Bíblia Sagrada, olha o conselho de Billy Graham, um dos maiores pregadores da história. Estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo e siga os seus preceitos para ser santo. Bom, mais uma vez observe aqui que interessante. O que é pregar? O que é pregar? Uma pergunta. Basicamente, pregar é interpretar as Escrituras e explicar o que determinado texto sagrado significa. Isso é tão importante, você que está assistindo aqui esse vídeo, você que prega a palavra de Deus, que sente que tem um chamado de Deus para ser um ministrante, um pregador do Evangelho, é muito importante você ter isso em mente. Você precisa fazer uma boa interpretação do texto bíblico. Você precisa, como pregador do Evangelho, se preparar antes de pregar. Porque o que é pregar? É ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto. Você já tem um texto e a sua mensagem precisa sair desse texto. A sua pregação precisa ser baseada nesse texto. E você só vai poder aplicar para a igreja, para o povo, para o público que te ouve, se você fizer uma boa interpretação do texto que você leu. Se você não fizer uma boa interpretação do texto, você com certeza irá aplicar a mensagem de uma forma errada. E isso tem prejudicado muito as igrejas e o contexto cristão nos dias atuais. Então você, como pregador, entenda isso. Você precisa mais do que nunca, interpretar o texto, de uma forma coerente. Você precisa compreender isso, porque pregar basicamente é você fazer esse exercício de uma forma correta. Ler o texto, explicar o texto, depois de interpretá-lo, você vai aplicar essa mensagem ao público que te ouve.
Uma das dicas mais simples para quem está começando a responder perguntas feitas ao texto, e nós temos aqui alguns exemplos. Por quê? Porque diante do texto que você está lendo, vamos supor que vamos fazer um exercício. Olha aqui para mim, volte aqui. Vamos fazer um exercício que você vai agora pregar a palavra e você precisa preparar sua mensagem, o seu esboço, já que homilética nós estamos falando, né, a arte de elaborar e pregar sermões. Então você está no trabalho de elaboração do seu sermão, você está preparando o seu esboço para que você possa pregar a palavra e você escolheu o texto bíblico. Tá? Você já escolheu o texto bíblico e agora você vai começar a usar da ferramenta da homilética para que esse texto possa ser de fato e de uma maneira correta interpretado. Uma das maneiras, uma dica que damos, né? Uma das maneiras de fazer isso é perguntar ao texto algumas coisas. Perguntar ao texto e permitir com que o texto te devolva as respostas. Vamos trabalhar esse exercício que você vai compreender. Olha aqui, que interessante. Você vai responder perguntas feitas ao texto que você escolheu. Por exemplo, quem escreveu o texto? Então, a primeira pergunta que você vai fazer ao texto, depois que você escolhe o texto, né? Você orou com certeza e Deus te colocou um texto no coração. E agora você vai trabalhar esse texto, vai usar da ferramenta da homilética para começar a preparar o seu sermão, elaborar o seu sermão, e você vai fazer algumas perguntas a esse texto. Primeira pergunta que você vai fazer é: quem escreveu o texto? Você precisa entender quem escreveu o texto. Segunda pergunta que você vai fazer: quando esse texto foi escrito? Quando? Primeiro, quem escreveu o texto? Segundo, quando esse texto foi escrito? Terceiro, por que esse texto foi escrito? Por que esse texto foi escrito? Quarto, para quem esse texto foi escrito? Olha só que interessante, você começa a fechar um ciclo. Você começa a entender o que está por detrás das linhas do texto sagrado, as interlinhas. E quinta pergunta: qual o seu significado? Você precisa responder essas 5 perguntas para que você comece a interpretar o texto que você escolheu para pregar. Vamos a um exemplo disso aqui na nossa lousa, aqui no nosso esboço. Vamos fazer um exercício aqui. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Você tem Bíblia aí? Pega a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 13 a 18. Vamos ler esse texto? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13, tá? Versículos 13 ao 18. Vamos fazer um treinamento aqui, para que você possa entender. Olha o que o texto está dizendo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então volte aqui comigo. Então nós vamos usar o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, e vamos responder estas perguntas baseadas no texto que nós lemos, tá? Então a primeira pergunta que é feita no texto, para o texto que nós lemos, no caso 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, é: quem escreveu o texto? Então a primeira pergunta que você vai fazer é: quem escreveu o texto? Quem escreveu o texto? Quem escreveu a carta aos Tessalonicenses? Paulo, o apóstolo Paulo. Então você vai perguntar: quem escreveu?
Você fez a pergunta ao texto e o texto vai te responder, ou você, nos seus estudos, vai entender que o apóstolo Paulo é o autor, é o escritor desse texto que nós acabamos de ler. A segunda pergunta que nós fizemos é: quando esse texto foi escrito? Então, primeiro, quem escreveu? Paulo. Quando esse texto foi escrito? A resposta é: por volta do ano 51 depois de Cristo, e foi o primeiro escrito do Novo Testamento, segundo eruditos no assunto. Então, quando foi? Aproximadamente por volta do ano 51 depois de Cristo. Haja vista que sempre que falarmos de data de escritos, de textos bíblicos, nós nunca podemos taxar uma data específica, dizer foi no ano 51 e cravar. Por quê? Porque a gente pode errar nisso. Então, sempre aproximadamente. Então, aproximadamente no ano 51 depois de Cristo, esse texto foi escrito, tá? Esse texto foi escrito. Então, a terceira pergunta, qual que é a terceira pergunta? A terceira pergunta é: por que, tá, o escreveu? Então, se foi Paulo que escreveu esse texto, nós já descobrimos que ele é o autor do texto. No ano 51 aproximadamente, ele escreveu esse texto. Por que ele escreveu esse texto? A resposta é: por causa das dúvidas doutrinárias, principalmente escatológicas, que a igreja de Tessalônica tinha acerca da ressurreição. E Paulo, então, ele vai falar acerca da ressurreição. Paulo vai trabalhar esse assunto na igreja de Tessalônica para que esses irmãos pudessem ter as suas dúvidas sanadas, tá bom? Então, a igreja de Tessalônica tinha essas dúvidas acerca de escatologia, acerca de vinda de Cristo, acerca de ressurreição. Então, Paulo, apóstolo, quando lá esteve em uma de suas viagens missionárias, principalmente quando você lê Atos capítulo 17, ele vai trabalhar esse assunto. Então ele escreve essa carta para sanar, tá, dúvidas que os irmãos da igreja de Tessalônica tinham acerca de escatologia, acerca da volta de Jesus, acerca da morte e acerca da ressurreição. A quarta pergunta que nós precisamos fazer ao texto é: para quem o escreveu? Tá? Para quem o escreveu? Simples, para os crentes que residiam na cidade de Tessalônica, a atual Celônica, segunda maior cidade da Grécia. Então observe, meus irmãos, que quando você começa a trabalhar com a homilética, você começa a aplicar a homilética dentro do texto bíblico, você começa então a ter a sua mente clareada, você começa a entender, você começa a observar o que está por detrás das letras, nas interlinhas do texto sagrado. Você começa a entender contexto, você começa a entender propósito daquele texto que foi escrito, e isso com certeza vai te ajudar, te auxiliar na interpretação e depois na aplicação do texto que você leu, tá? Então isso é muito importante. Vamos lá. Para quem o escreveu? Para a igreja de Tessalônica. Qual o seu significado? Então a quinta resposta seria: significa que Jesus voltará para levar a sua igreja ao céu. Este evento é chamado de arrebatamento, no qual os salvos em Cristo Jesus, que estiverem vivos na ocasião, serão tirados deste mundo, recebendo a transformação do corpo, a glorificação no caso, para serem galardoados, receberem suas recompensas. Já os salvos que estiverem no paraíso serão ressuscitados, receberão a glorificação do corpo e serão galardoados também. Então observe, vocês observaram isso, vocês viram que, dentro de um exemplo prático, você começa a entender. Fazendo perguntas ao texto, você começa a entender e começa a interpretar de uma forma correta o texto que você escolheu como base da sua pregação. Então observe algo interessante aqui. Como o ato de pregar se torna mais fácil quando usamos ferramentas certas para a interpretação dos textos antes de uma ministração, então antes de uma pregação. Então isso é muito importante você ter em mente, meus irmãos. Você que vai pregar a palavra, você que é um pregador do evangelho, você que é alguém que estuda a teologia, você que tem esse chamado de Deus, antes da sua ministração, antes da sua pregação, você precisa interpretar o texto.
E você fazendo uso de algumas ferramentas dentro da teologia, isso vai praticamente salvar a sua vida aqui, e você vai com certeza ter uma boa mensagem, uma boa pregação dentro daquilo que você estudou, dentro das ferramentas, né, que te proporcionaram fazer o uso delas, e assim você faz também uma boa interpretação do texto. Isso auxilia muito o pregador. Isso vai com certeza fazer com que você não erre tanto, porque errar, sempre iremos errar. Nós somos seres humanos, mas fazendo uso e um bom uso das ferramentas, você com certeza vai amenizar, né, os seus erros aí, e você vai fazer uma boa interpretação e automaticamente uma boa aplicação do texto que você está estudando. Então, pregar é fazer as principais perguntas sobre o texto base e em seguida respondê-las. Então você faz essas perguntas ao texto e responde essas perguntas ao texto. Isso vai te auxiliar na interpretação da Bíblia Sagrada. As regras de interpretação bíblica são fundamentais aos pregadores da palavra, porque são a partir delas que eles vão extrair o teor da ministração. Então entenda isso. Mais uma vez, as regras de interpretação bíblica são fundamentais aos pregadores da palavra, porque são a partir delas que eles vão extrair o teor da ministração. Então isso tem que ficar muito fixo na nossa mente, muito nítido no nosso coração. Por quê? Porque são a partir das regras de interpretação que você vai extrair de fato a mensagem que você deve pregar à igreja, a uma pessoa específica, aonde você estiver e tiver a oportunidade de fazer uso da exposição da palavra de Deus, você precisa utilizar-se das regras de interpretação para que você possa então ter uma boa pregação e um bom resultado a partir de então. Então entenda, você nunca vai tirar a mensagem da sua cabeça. Você nunca vai tirar a mensagem daquilo que você quer falar. A palavra é de Deus. Você precisa usar o texto bíblico, mas você precisa fazer uma interpretação correta para que você não caia no erro de pregar uma heresia, tá bom? Você precisa fazer a exegese do texto, que é extrair do texto o que de fato o texto está dizendo, e não incumbir no erro de fazer uma exegese, onde você prega o que você quer, você faz a sua interpretação, você faz a sua aplicação e automaticamente você estará errando. Por quê? Porque você fez uma exegese e não uma exegese. Você não extraiu do texto o que de fato o texto estava querendo nos ensinar. Vamos lá. Exemplos. Então, as regras de interpretação bíblica são fundamentais aos pregadores da palavra, porque são a partir delas que eles vão extrair o teor da ministração. Exemplos. Primeiro, a Bíblia é a melhor intérprete para si mesma. Isso você precisa compreender. A Bíblia interpreta a si mesma. É a primeira regra. Segundo, a Bíblia diz o que quer dizer e quer dizer o que diz. E isso aqui eu achei muito interessante. A Bíblia diz o que quer dizer e quer dizer o que diz. Ou seja, a Bíblia é por si só suficiente, meu irmão. Você, pregador do Evangelho. O que a Bíblia está ensinando? O que o texto bíblico está ali nos transmitindo? É aquilo. Não dá para inventar, não dá para maquiar, não dá para distorcer, não dá para contemporaneizar, não dá para dizer não, porque trazendo para os dias odiernos, trazendo para os dias de hoje, a gente pode aplicar aqui e tal. Não. O que o texto está dizendo? É claro que você vai usar regras de interpretação, como nós falamos aqui. Você vai perguntar quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu. Quando você entende e recebe as respostas dessas perguntas, você entende o contexto da época, tá? Você consegue entender o contexto da época, mas você não pode traduzir ou reinterpretar o que já está escrito. Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz aquilo que ela quis sempre dizer, e é o que ela está dizendo que é correto. E isso eu achei muito interessante de colocar aqui para que vocês possam observar. Então, a Bíblia diz o que quer dizer e quer dizer o que diz. Terceiro, devemos interpretar a Bíblia sempre em seu sentido literal, a não ser que o próprio texto demonstre ser o que? Figura ou alegórico.
Tá? Devemos interpretar a Bíblia sempre em sentido literal, a não ser que o próprio texto demonstre ser figurado ou alegórico. E aí tem regras para isso, para que você possa também identificar se aquele texto é literal, se aquele texto é alegórico, se aquele texto é uma metáfora, se aquele texto pode ser levado na literalidade ou não. Existem regras para isso, mas devemos, a priori, interpretar a Bíblia sempre em seu sentido literal. Tá? Está aqui ligada ao tópico 2. A Bíblia diz o que quer dizer e quer dizer o que diz. Ponto. Tá? Sempre, a princípio, vamos levar o texto bíblico para a sua literalidade. Quarto, não basear ensino ou pregação numa passagem obscura. Isso é muito importante. Se você, porventura, vai ministrar a palavra de Deus e não tem clareza sobre o texto que você escolheu para pregar, se você não tem ferramentas que te auxiliaram para que você possa tirar essa obscuridade desse texto, deixa esse texto de lado, depois procure alguém que conhece mais do que você, que vai te auxiliar para uma boa interpretação daquele texto, depois você volte então a trabalhar aquele texto. Então esse ponto 4 é importante, não basear ensino ou pregação numa passagem obscura. Se você não domina a passagem, não fale dela. Quinto, sempre interpretar o texto à luz do seu contexto. Tá? Sempre interpretar o texto à luz do seu contexto. Como que você faz isso? A princípio, fazendo aquelas perguntas, tá? Quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu. Isso vai te auxiliar e te ajudar a entender o contexto. Por que foi escrito aquilo? Quem escreveu, quando escreveu. Tá? Você sempre tem que observar o contexto. E o contexto você consegue identificá-lo quando? Quando você dar continuidade à leitura. Você vai necessariamente fazer uma leitura dos 5 versículos anteriores ao texto que você quer, os 5 posteriores. Se você não entendeu, você lê todo o capítulo. Se você não entendeu, você lê todo o livro. Se você não entendeu, você lê toda a Bíblia. E depois vai buscar ferramentas que vão te auxiliar a interpretar o texto, tá? Mas você não pode fugir do seu contexto. Pelo amor de Deus, meus irmãos, não faça isso. Sempre interpretar o texto à luz do seu contexto. Sexto ponto. Evitar passagens difíceis de interpretar, a menos que as conheça profundamente. Então, aí volta naquilo, né? No tópico 4, não basear ensino ou pregação numa passagem obscura. Se você não tem domínio da passagem obscura, você deixa ela de lado. Evitar passagens difíceis de interpretar, a menos que as conheça profundamente. Então, se você porventura tem afinidade com o texto, já estudou aquele texto, já trabalhou a exegese dele, já trabalhou várias ferramentas de hermenêutica naquele texto, você conhece o texto, sabe da interpretação literária, da alegoria ou da alegórica daquele texto, tem domínio sobre aquele texto, então você está autorizado agora a trabalhar uma mensagem em cima daquele texto. Mas se você não tem esse conhecimento, mais uma vez, não trabalhe o texto, porque você pode errar, você pode praticar uma heresia no ato da sua pregação. Importante você observar isso. Então evite passagens difíceis de se interpretar, a não ser que você conheça profundamente e domine o assunto. Sétimo ponto. Respeitar o pano de fundo cultural, o histórico da passagem em apreço. E isso aqui é muito importante porque a Bíblia Sagrada foi escrita por vários escritores. Apenas um autor, que é Deus, mas vários escritores. Em tempos diferentes, em lugares diferentes. Então entender a cultura, entender o que se estava passando na época em que foi escrito o texto, vai muito te auxiliar numa boa interpretação. Isso você precisa ter isso em mente, você precisa colocar isso no seu coração, tá? Então precisa respeitar o pano de fundo cultural e histórico da passagem a preço. Se você não fizer isso, você pode fazer uma má interpretação do texto bíblico. Observação aqui. Essas 7 regras são apenas exemplos de como é importante usar as regras corretas para uma interpretação também correta. Então são regras, são dicas, são ferramentas de interpretação. Tá? Não é algo que vai fazer com que você, é chato, é muito trabalho. Sim, é muito trabalho. Pregar é trabalhoso. Tá? Montar uma mensagem é difícil, não é fácil.
Então, grandes pregadores, pastores de igreja, o trabalho deles são árduos. Por quê? Porque para montar uma pregação coerente, bíblica, e que vá te ensinar o que realmente a Bíblia quer ensinar, é complicado, difícil. Então, é trabalhoso. É muita regra que deve ser analisada para que você possa fazer uma boa interpretação. Então, essas 7 regras são exemplos de como é importante usar regras corretas para uma boa interpretação, tá? Vamos lá, 3 elementos fundamentais que nos dão base para o estudo da pregação bíblica. Vamos analisar isso daqui? 3 elementos fundamentais que nos dão base para o estudo da pregação bíblica. Primeiro elemento, primeira coisa que você precisa entender, tá? Primeiro elemento fundamental que vai nos trazer base e nos dar base para o estudo da pregação, né, a homilética, é que existe algo chamado inspiração. Inspiração. Vamos lá. Eu quero convidar você para que vá comigo na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vamos lá, segunda epístola. Vamos lá, vou procurar aqui junto com vocês. Aí. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 16. Segunda epístola, capítulo 3, versículo 16 e 17. Capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha só o que está escrito no versículo bíblico, no texto sagrado. Olha só, toda a escritura é divinamente inspirada. Toda, olha a inspiração aí. E proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, o primeiro ponto que nós precisamos analisar é a inspiração. Então, olha só que interessante, meus irmãos, olha só que interessante. O termo escritura, no texto que lemos, refere-se principalmente aos escritos do Antigo Testamento. Entenda isso. Existem evidências, porém, de que escritos do Novo Testamento já fossem considerados. Mas quando Paulo vai escrever para Timóteo, tá, toda a escritura é divinamente inspirada, Paulo está trazendo a ideia aqui para Timóteo que ele precisava compreender que essa escritura é o Antigo Testamento, é a Torá, tá? É todo o Antigo Testamento. Com alguns textos já, na época, escritos do Novo Testamento. Para nós que estamos vivendo nos dias odiernos, para nós hoje, escritura divinamente inspirada compreende todo o texto, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Então, para nós hoje, toda a Bíblia Sagrada é escritura inspirada, tá? Toda a Bíblia Sagrada para nós é escritura inspirada. Divinamente inspirada comunica a nós o fato de que a Bíblia verdadeiramente, tá, é a palavra de Deus e faz com que a Bíblia seja única dentre todos os outros livros. A Bíblia é chamada de o livro, tá? Coloque isso no seu coração, é o livro por excelência, o maior livro de todos, a Bíblia Sagrada. Cremos e defendemos que a inspiração bíblica foi verbal e plenária, ou seja, os escritores não funcionaram como máquinas inconscientes, mas houve a atuação do Espírito Santo sobre eles de tal forma que eles escreveram ou que eles escrevessem com a linguagem e vocabulários que lhes eram próprios, porém debaixo de ação do Espírito Santo. Então, quando fala escritura divinamente inspirada, nós partimos do princípio, nós cremos que essa inspiração bíblica foi verbal e plenária.
Tá? Os escritores bíblicos, eles não eram robôs, não estavam em transe, não estavam ali possuídos de maneira nenhuma. Tá? Eles estavam conscientes e o Espírito Santo, então, os instruindo, eles estavam sob a ação do Espírito Santo e usou das características dos próprios escritores, a sua linguagem, o seu vocabulário, a sua intelectualidade, ou seja, toda a sua instrumentalidade foi colocada no texto que eles escreveram. Então você vai observar diferentes tipos literários de textos bíblicos, tá? Por quê? Porque não foi um robô, não foi alguém em transe que escreveu, mas uma pessoa que tinha o seu vocabulário, que tinha a sua linguagem, que tinha o seu jeito de se escrever, que tinha a sua cultura, a sua intelectualidade, o seu nível acadêmico de diferentes espécies, e esses homens foram usados pelo Espírito Santo e eles escreveram então o texto bíblico que nós acreditamos, por isso, divinamente inspirado. Segundo ponto é que nós acreditamos na iluminação. Olha só que interessante. Iluminação no sentido teológico é ligar a luz. É ligar a luz. Luz do quê? Do entendimento em alguma área. Então assim, quando você está lendo um texto, você está estudando, né, uma certa matéria, um certo assunto, e você de repente compra um livro sobre aquele assunto e começa a ler, você vai na internet pesquisar algum artigo, você vai estudar aquele assunto específico que você está buscando aprender. A princípio você não sabe, a princípio você não conhece. Mas no ato de se estudar, no ato de se ler, no ato de se pesquisar, de repente você lê um trecho, uma passagem de um livro, você observou um artigo interessante de alguém que já entendeu aquilo que você busca entender, e de repente no ato daquela leitura, ou num vídeo que você está assistindo, você acende a luz. Algo aconteceu e você passou a compreender aquele assunto. Isso é acender a luz. Algo aconteceu, você saiu das trevas, vamos dizer assim, e entrou na luz do entendimento. Você passou a compreender aquele assunto, aquela matéria, aquele assunto específico. Você passou a compreender. Você leu um texto, olha, abriu minha mente aqui. Agora eu estou compreendendo, agora eu entendi. Isso acontece na Bíblia Sagrada. Isso nós chamamos de iluminação. Por quê? Porque a iluminação é ligar a luz. Então olha só que interessante. Quando a iluminação divina lida com novos conhecimentos ou coisas futuras, nós a chamamos de profecia, tá? Quando a iluminação lida com a compreensão e a aplicação do conhecimento já dado, nós a chamamos de iluminação. Então, quando o Espírito Santo age, quando você passa a entender coisas futuras, vamos dizer que é uma profecia. Mas quando essa iluminação vem de um conteúdo já existente, já escrito diante de você, que você está ali pesquisando, buscando entender, não compreende de maneira nenhuma, mas de repente você lê aquele texto e você passa então a compreender, porque o Espírito Santo age em você, você é iluminado, acende a luz. Entendem? Liga a luz e você passa então a conhecer, a entender o que de fato aquele texto está dizendo. Isso nós chamamos de iluminação. Olha só que interessante. A iluminação é o ato pelo qual alguém recebe a compreensão das verdades reveladas e registradas por inspiração, sem a qual é impossível ao homem natural compreender as coisas de Deus, porque elas discernem-se espiritualmente. Então, olha que interessante. Você pode ler isso lá depois em 1 Coríntios, capítulo 2, 14 e 15. Então, essa iluminação, o ato pelo qual alguém recebe compreensão das verdades. Isso é muito interessante. Então, meus irmãos, essa é a nossa segunda aula. Essa é a nosso segundo encontro aqui, o nosso segundo vídeo, falando um pouquinho de homilética, tá? Então é muito importante você compreender e entender que a homilética vai te ajudar, através das ferramentas, através das técnicas de interpretação, a compreender o texto que você está lendo. Haja vista que esse texto, para nós acreditamos que é totalmente inspirado por Deus.
tá? Totalmente divino, não há contradição, é inerrante à palavra de Deus. O que você precisa fazer então para compreender esta palavra? Buscar usar as ferramentas, buscar a Deus em oração, buscar a Deus com jejum, para que o Senhor também, através do seu Espírito, traga iluminação, acenda a luz, traga clareza naquele texto que você está lendo e você passe a compreender toda a revelação da palavra de Deus, toda a revelação das Escrituras Sagradas. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos aqui no próximo vídeo para darmos continuidade à matéria de homilética. Tem bastante coisa, muita coisa interessante aqui que com certeza você vai se apaixonar por essa matéria, se apaixonar por teologia, se apaixonar por pregar a palavra, por usar as ferramentas necessárias para que você possa ser um bom pregador. Se você já é um bom pregador, você vai se tornar ainda melhor. Se você diz, não, eu não sou um muito bom pregador ainda, vai se tornar um bom pregador quando você usar as ferramentas da homilética, da teologia, para que você possa ser um grande expositor das Escrituras Sagradas. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Até o próximo vídeo. Shalom, paz e prosperidade.